Aos 73 anos e com recordes em todos os pilares da nossa cidade, Cascavel avançou. Nos últimos anos, construímos 25 novas escolas, revitalizamos outras 75, atingimos a maior nota do IDEB da nossa história e o primeiro lugar no Brasil em alfabetização. Construímos 22 novas unidades de saúde, reformamos outras 21, implantamos o Hospital Municipal e alcançamos o primeiro lugar em aumento da cobertura de saúde no Brasil. Cascavel avançou com 5 novos terminais, sendo um revitalizado, 800 abrigos de ônibus, ciclovias, 31 novas avenidas, novo aeroporto regional e a revitalização completa da nova rodoviária municipal. Com 3 novos restaurantes populares, construção da cidade do idoso e o maior programa de habitação da história, investimos no ser humano. O maior investimento também em estradas rurais, no esporte e no meio ambiente. Com tudo isso e muito mais, Cascavel avançou e, preparada para o futuro, vai seguir avançando ainda mais. Invista em Cascavel. Nós investimos em você. Alô, internauta, estamos chegando para mais uma edição do nosso Por Trás da Notícia, que nós apresentamos todas as segundas, quartas e sextas, inédito, e que fica aí na nossa plataforma à disposição dos internautas que não puderam assistir à apresentação inédita. Mas como hoje é segunda-feira, hoje é uma edição inédita. Então, hoje, quando entra, você deve estar assistindo agora, no começo da noite, a última edição do ano do nosso podcast Por Trás da Notícia. E eu trago com satisfação nesta oportunidade o prefeito de Cascavel, o prefeito de 8 anos, prefeito que está aí agora há 2 dias de entregar o cargo, mas está num ritmo de trabalho alucinante. Parece até que está começando o governo. Eu comentei isso com as pessoas, eu falei, olha, eu conheço um ditado que diz assim que vassoura nova varre bem. Então quando o cara chega, né, com todo o gás que está chegando e tal. Eu falei, mas olha que vassoura velha também varre, porque o país está dando uma canseira em todo mundo. A grande preocupação das pessoas que te cercam é que se a Fabiola não te alertar, no dia 2 você levanta amanhã cedo e vai para a prefeitura. É verdade. Esse é o problema. Entendeu? Nós comentamos com o Beto Guilherme, com o Thales, com a turma ali. Olha, se não, com o Nunes e tal, se não alertar, a Fabíola não pegar no braço dele e dizer, Paranhos, calma. Alertar calma. e segurar, né? E segurar. Quando o Renato chegar lá, ele está sentado no gabinete lá, despachando e vendo o que está acontecendo. Foi cansativo. Mas eu vejo no teu sorriso, na tua satisfação, cada vez que você bate na placa das inaugurações e tal, de que está sendo um encerramento de governo festivo. É verdade, Sérgio. Obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui. Acho que é a minha última entrevista. Como esse ano, sim, a última não é ainda, né? Pode ter certeza que tem muita... Sim. Mas como prefeito, né, Sérgio? Então, obrigado por me trazer aqui. É importante a gente falar com a população. Foi cansativo, sim. Mas foi fantástico, né? Eu me envolvo assim na administração, né? Eu tenho muito prazer nisso, Sérgio. Inclusive, eu tenho uma fala minha que eu digo o seguinte: eu gosto de problemas. Porque problemas, eles te dão condição de você superar, de você resolvê-los, né? De mostrar que é possível fazer as coisas. A minha mãe tinha uma frase que ela falava, Dona Preta, falava, não fuja dos problemas que ele não se resolve sozinho. Sim. Eu sou também um pouco uma fábrica de problema, porque eu vivo querendo criar as coisas. Mas é o meu jeito, Sérgio. É isso que satisfaz. Você faz jornalismo do jeito que você gosta de fazer. Exato. Né? É a sua característica. Tenho o prazer de fazer. Não tem outro Sérgio Ricardo. Pode ter melhor do que o Sérgio Ricardo, tem melhor do que o Paranhos, mas são as nossas características. Eu me envolvo de corpo e alma. Então eu termino o mandato agora, sim, respondendo a sua pergunta. Cansado, um pouco cansado, mas muito feliz por tudo que a gente conseguiu fazer. Voltando um pouco no passado, para quem não sabe, o Paranhos ele e o Léo Rigon foram os 2 primeiros avalistas que eu tive em Cascavel. Quando eu aluguei o primeiro imóvel em Cascavel, foi avalizado pelo Paranhos e foi avalizado pelo Léo Rigon. Então, naquela época, você era vereador. Você estava na Câmara de Vereadores e estava brigando com os radares, aqueles... As lombadas. Lombadas eletrônicas. Que as lombadas não eram certificadas pelo Inmetro. Lombadas eletrônicas. Então, eu lembro, você diversas vezes estivemos junto naquela época, ali, depois na campanha com o Edgar, quando você foi o vice... Passei um Réveillon na sua casa. Exatamente. E também teve lá em Santa Helena, fomos lá, fizemos um encontro do MDB em Santa Helena, lá com Paulo Gorski, Ademir Bier e tal. Verdade. E na verdade, ali estava
o moleque, porque na época era um moleque, né? Todos nós éramos moleques, né? O Paranhos como vereador e buscando um espaço para deputado estadual. Em algum momento, na tua cabeça, claro, você tinha metas, isso é evidente, mas você imaginava que você poderia chegar à prefeitura como, por exemplo, eleito em primeiro turno, primeiro prefeito eleito em primeiro turno, reeleito em primeiro turno, e o primeiro prefeito que elege o vice-prefeito no primeiro turno? Então, Sérgio, eu quando entrei na política, a minha primeira eleição foi em 92, eu perdi já de cara a primeira. Fiz uma boa votação para vereador e perdi. Mas eu sabia que queria fazer política, era meu desejo. Quando eu me elejo vereador, lá em 97, naquele mandato que o prefeito era o Salazar, né? Sim. Você pode ver que foi já apenas um mandato de vereador. Já fui e virei vice-prefeito, naquele momento numa composição com o ex-prefeito Edgar Bueno. O MDB, inclusive, fez parte como vice. Então eu já começava a projetar, porque, poxa, eu fui vereador, fui vice-prefeito, mas eu confesso para você, dá um medo, né? Porque uma coisa é vereador, com todo o respeito ao cargo de vereador, que é extremamente importante, mas eu estou falando de administrar uma cidade. A cidade nossa, ela é diferente, Sérgio. É complexa. É complexa porque ela é uma cidade de empreendedores. As pessoas aqui, e veja o que eu vou falar, elas nunca estão satisfeitas. Porque é o nosso estilo. O cara constrói, quer fazer na crise. Tem lógica. Na pandemia, o PIB do mundo caiu. O PIB do Brasil caiu 8%. São Paulo caiu 11%. Curitiba caiu 8%. Nós, Cascavel, cresceu 13%. 13%. Então, assim, é o estilo da população. Então, é difícil você ser o gestor de uma cidade como essa. Mas daí, Sérgio, eu me elejo deputado, né? Fizemos 27 mil votos em 2010 e eu fiz 70 mil votos na reeleição. Exato. Para ser mais preciso, 69.964. Mas nesse momento, então, daí eu falo, não, eu vou me preparar para ser o prefeito. E você sabe que existia um questionamento, principalmente do PIB, do empresário, mas será que o Paranhos tem condição de ser um bom prefeito? Não vai ser um politiqueiro de carreira, aqueles negócios. E eu fui fazer, inclusive, uma faculdade de gestão pública durante o meu período de deputado. Eu fiz uma faculdade de gestão pública, porque além de gostar de política, de fazer, a parte política eu acho que eu faria muito bem. Mas ser gestor de um orçamento que agora vai ser 2 bilhões e 300. Nesses 8 anos, foram aproximadamente 15 bilhões de reais que nós tivemos que administrar, Sérgio. Nós nunca atrasamos uma folha de pagamento. Sim. Tomei medidas duras, como, por exemplo, aquela questão do decreto que eu fiz de corte. Eu não fazer um 7 de setembro, que eu gosto tanto de fazer à noite. O Natal nosso de 2023 foi um Natal simples, mas fui a primeira prefeitura do Brasil a fazer um decreto de economia. E eu tinha que fazer. Depois disso, foram mais de 2.000 prefeituras que fizeram o decreto de contenção. Hoje, Sérgio, eu faço parte da CMN, Confederação Nacional dos Municípios. Tem mais de 1.500 prefeituras que não pagou o 13º e não vão pagar a folha de pagamento de dezembro. Então, é difícil você ser o gestor. A sua pergunta foi o seguinte, você imaginava? Não, eu tinha vontade e fui trabalhar para isso, né? Trabalhei, claro, um grupo de amigos, de pessoas que ajudaram a concretizar esse sonho. Agora, Paranhos, é claro, é evidente que quando você vai para a vida pública, você tem um número de pessoas que estão ali apostando em você e tal, isso, aquilo. Mas tem aqueles que estão ideologicamente, porque acreditam no candidato, não, vamos chegar lá e tal. Tem aqueles que querem se aproveitar, chegar no poder para tirar vantagem e tal. Depois de você ter sido deputado estadual eleito, reeleito e prefeito e reeleito prefeito, com o nome hoje aí cogitado para estar numa chapa majoritária do estado, você já consegue hoje perceber o cara que se aproxima com um cheiro de interesse e o cara que se aproxima porque realmente está preocupado com a população, quer ajudar a administração, já consegue detectar isso? É possível, né? A própria experiência da gente, Sérgio, ela faz com que a gente tenha essa visão, né? Mas eu vou te contar, Sérgio, eu gosto de gente do meu lado. E, assim, apontar falhas é fácil, né? Eu não quero esse cara aqui.
ou está com intenção. Eu acho que é o seguinte, você tem que estar acompanhado de pessoas que falam a verdade. Por exemplo, eu e você, nós tivemos momentos difíceis de embate. Eu vi você até esse dia escrevendo num grupo lá, falando da sua eleição e tal. Mas e daí? Eu já estive na sua casa, passei Réveillon, nós já brigamos, já discutimos, porque nós somos verdadeiros. Sim. Só que nós temos um sentimento maior. Um sentimento maior. Eu posso olhar para o Sérgio e ver os defeitos dele. Ele olha para o Paranhos e vê meus defeitos. Mas nós enxergamos também virtudes. Sim. Que é o ser humano, Sérgio. Agora, eu não estou falando de ladrão, de bandido. Estou falando erros, deslizes, falhas, equívocos que a gente comete. Eu já cometi vários equívocos. Só que assim, a característica nossa também é de impulso, né? Você é um cara, por exemplo, você fala. Sim. Depois você dá uma analisada. Às vezes eu penso depois. Podia não ter falado. Eu Paranhos é assim também. É a nossa característica. A gente tá um pouco mais perto dos erros, viu, Sérgio? Tem gente que demora para falar, pensa muito, erra menos. Mas às vezes produz muito menos do que nós também, que falamos na emoção. Sim. Então, quando você pergunta isso, eu tô na política. E não tenho dificuldade de admitir quando erro. Claro. Eu errei, também. Pronto, errei. Erramos, né? Pô, acho que até é muito legal isso, né? Então, na política, eu vivo lutando muito para não perder amigos. Eu, quando perco um amigo, eu perdi alguns amigos aqui nessa última eleição. Gente de muitos anos comigo. Isso me deixa triste, porque assim, construir amizade... É uma caminhada, né? É caminhada. Então, assim, às vezes analiso, né? Mas será que fui culpado? Outra hora eu falo, mas independente se eu fui culpado ou não, a pessoa às vezes... Eu tenho que entender o sentimento das pessoas. Sim. Então, na política, você tem que estar sempre revendo os seus atos e os atos dos outros. Por que essa pessoa se aproximou? É só interesse? Mas será que é só isso? Mas por que se aproximou de mim? Então, eu gosto muito de viver essas emoções aí que a política me traz. Paranhos, com relação à política de Cascavel, você sabe que aqui, essa cidade é o seguinte, se o cara sobreviver aqui, ele está pronto para sobreviver no mundo. Aqui é um laboratório. Né? Não, aqui é um laboratório. Porque aqui, na verdade, eu conto sempre uma piada de que eu estava andando em Camboriú, na beira da praia, eu tenho netos que moram lá, então sempre estou lá com eles, inclusive hoje viajo para lá, e eu estava andando na beira da praia e tinha um cara que estava com um monte de gente em volta e tal. E aí eu me aproximei, curioso, ver o que estava acontecendo. E o cara estava cozinhando caranguejo, que é cozinhado vivo. Sim. Tem uma panelona lá. E os caranguejos ali e tal. E aí todo mundo vendo ali o fogo embaixo pegando e os caranguejos ali tentando sair, subir e tal. E daí eu falei, mas por que está todo mundo vendo aí os coitados caranguejos? O cara... É que o cara, na verdade, botava nome nos caranguejos. Aquele ali é Curitiba, aquele ali é Camboriú. E daí ele falou assim, e aquele grupinho lá é Cascavel. Inclusive, que lá é engraçado. Quando um deles está conseguindo sair, os outros vêm e puxam para baixo. Eu contava essa piada no tempo da Carimã, porque aqui é assim. Aqui é assim. Aqui você apresenta uma ideia, ao invés dos caras se unir em torno da tua ideia, puxa vida... O Paranhos é um nome, cara, um nome para ser governador, um nome para ser vice-governador e tal. Não, vai ter um grupo, pode ser inexpressivo, pode ser muito pequeno, que vai dizer, não dá para deixar esse cara ser governador, esse cara, a tal da ciumeira, certo? Então, quando o cara passa pela política de Cascavel e é vitorioso, como você é um vitorioso, cara de primeiro turno na primeira eleição, primeiro turno na segunda eleição, elegeu o vice no primeiro turno e tal. Aqui é um triturador, cara. Um triturador. Como é que tu conseguiu passar por esse triturador? Então, Sérgio, é a insistência nisso, né? E assim, mas eu fiz muitos amigos na política. Só que o cargo de prefeito eu fui perceber que ele acaba te afastando um pouco. Talvez quem está fora, e não é maldade da pessoa, quem está fora não tem dimensão do tanto de problema que é o dia inteiro, Sérgio. É o dia inteiro. Problema, eu saio de casa com 10 coisas para fazer, acontece mais 10, 15 durante o dia. Eu às vezes faço uma comparação seguinte, você imagina se, eu não estou me comparando com um piloto, né? Um piloto de Fórmula 1, um piloto de corrida. Sim. Se ele não ficar focado, Sérgio, e ficar olhando para os lados e dando com a mão para cá, ele bate o carro. Bate não, e acabou a corrida. Bate, pode até morrer. E perde a corrida. A prefeitura sim ficar focada. Então, às vezes, não dá. Eu, até com os meus filhos, com a minha família, a Fabíola mora comigo, mas os meus filhos, só a Maria que mora comigo. Eu fiquei 6 meses sem almoçar com o Pedro, com a Vívia.
E aí tinha algumas pessoas que às vezes reclamavam, o Paranhos nunca mais veio aqui. Não é porque, pô, é o que eu mais gosto, cara. Eu sou um homem de relacionamento. Só que a prefeitura, ela te sufoca um pouco, sabe, Sérgio? Você não tem tempo de respirar assim, sim. sabe? Então, aí final de semana eu queria ser um prefeito presente. Final de semana é evento, almoço, colônia, distrito, e eu queria estar presente. Poxa, falar de algo aqui que, né, você viu as minhas aprovações desde 17, nunca caiu de 84, 85. Sim. Ela é acima da aprovação do governo. É acima, inclusive, das minhas falhas. Porque supera, às vezes, a pessoa às vezes está até um pouco chateada com uma coisa, mas eu fui lá, eu consegui falar, ela falou, tá bom, Paranhos. Então, essa pessoa, inclusive, passa a ter paciência comigo e me aprovar. Essa aprovação minha aí é uma aprovação alta, fora da média. Sim. Acima daquilo que eu fiz como prefeito. Tem um pouco da minha personalidade nisso, né, Sérgio? É isso que eu queria te responder. O meu pai me ensinou algo, e eu quero passar isso para você, você é um pouco mais novo que eu. Eu estou com 62, você está com 58. 58. Mesma coisa, Sérgio, as mesmas dores, viu? 4 anos mais novo que eu. Meu pai me ensinou uma coisa, e o meu pai foi um grande líder, por onde passou, como trabalhou e tal. Não quis saber de política, mas sempre foi um grande líder. E o meu pai falava algo que eu dizia assim, puxa vida, eu tenho que aprender com o pouco estudo que o meu pai tem, mas a sabedoria do meu pai. Ele dizia assim, meu filho, saiba que uma boa explicação paga a conta. Como é que é, pai? Não é só dinheiro que paga a conta, filho. Uma boa explicação paga a conta. Como assim, pai? Não, se você não tiver o dinheiro para pagar, você não pode fugir, deixar de atender a pessoa, receber a pessoa ou atender no telefone. Você tem que encarar e lá dizer assim, ok, eu estou com um problema financeiro, eu não consigo te pagar, veja como é que você pode parcelar. Ele falou, não existe uma pessoa que vai dizer assim, não, ou você me paga ou eu vou te mandar te matar. Ele falou, explicação paga uma conta. Como assim? Você encarar. Então, na política, você fugir do problema não adianta, ele vai ficar maior que você. Entendeu? Então você tem que encarar. Estamos com um problema na educação. Então vem cá, a secretária, vem cá, os diretores de escola, então isso, aquilo, vamos encarar e vamos ver como é que nós vamos resolver. Não adianta você querer enrolar e fugir, porque o problema fica maior. Fica maior e fica inadministrável. E aí cria, evidentemente, rejeição. Né? Tem pessoas que falam para mim, manda mensagem reclamando de alguma coisa, depois falam no final, não estou te culpando, hein, Paranhos, eu sei que você talvez não estava sabendo. Então, isso fez com que eu pudesse ter um pouco mais de tempo para resolver as coisas, e coisas que não consegui resolver, Sérgio. Né? Ser humano, tenho falhas, tem meus limites, mas é muito agradável isso. O pessoal comenta muito sobre a centralização. O Paranhos é muito centralizador. Mas isso eles dizem de você, isso eles diziam do Salazar, isso eles diziam do Edgar. E, na verdade, eu acho que o prefeito que quer ter a prefeitura nas mãos, e que é importante, porque você veja o seguinte, eu tenho uma empregada na minha casa, uma empregada. Mas no condomínio que eu moro, tenho os porteiros, tem as zeladoras que limpam, tem o cara que corta a grama, tem o cara que limpa a piscina, certo? Se você me perguntar assim, ninguém deles mete a mão em alguma coisa, num produto, como é que eu vou responder? Como é que eu vou responder que ninguém deles... Eu acho que não, são pessoas sérias, mas como é que eu vou responder? Agora, imagina, vocês têm, sob o comando de vocês, 6, 7, nem sei quantos funcionários tem a prefeitura hoje. 10 mil pessoas. Uma frota de 1.200 carros. Como é que, se você não tiver na mão, perde o controle? Essa questão, e eu preciso admitir isso, Sérgio, veja, a questão de centralizar, eu estou falando de centralizar informações e decisões. Eu acho que o prefeito precisa disso. Não é nem, como você acabou de dizer, não é nem só uma questão de desconfiança. Você acaba também tendo esse acervo positivo. Mas veja, eu venho aqui te dar uma entrevista. Você falou, Paranhos, e aquele parque lá do Santa Felicidade? Quando que termina? Não sei, Sérgio, eu não sei quanto que está pronto. Você entendeu? Então, o prefeito precisa conhecer o que está acontecendo na cidade. Tem um decreto meu, por isso que me chama de centralizador. Tem um decreto meu que determinou de 17 para cá que tudo acima de R$1.000 passe pela minha assinatura. Mas, poxa, com medo de vão roubar? Os caras quiserem roubar, vai roubar de um jeito ou do outro. Não, é que é o seguinte, com aquilo ali, Sérgio, eu consigo saber o que está acontecendo. Sim. Se teve um portão que foi feito lá numa escola que foi pago R$1.000 e poucos, ou R$10.000, ou R$3.000, passa pela minha mão.
Então eu tenho um acervo, você pode perceber, se eu for dar entrevista, as pessoas vão me perguntar da cidade, eu sei a estrada rural que está acontecendo, né? Eu sei de ações importantes. Quanto à questão de corrupção, eu tomei algumas medidas. Por exemplo, as baterias, você imagina, nós temos uma frota de 1.200 carros. Quando eu assumi era 780. Em 2016, foram usadas 630 baterias. Nós criamos um controle e, ano de 2017, 67 baterias. Só porque nós tínhamos um controle. Você lembra daquele negócio chamado burro preto? Era um caminhão-tanque, 40 anos que existia, ele enchia o tanque de... Porque a Secretaria de Obras tem um posto de combustível. Ele parecia que estava sujo de piche. Ele enchia e ia abastecer as máquinas do interior. E aí eu preciso tem que falar aqui para você. Nós descobrimos que os caras estavam vendendo óleo diesel. Sim. Né? Eles vendendo e os caras comprando, que também são outros bandidos. Nós tomamos as medidas, fui atrás, veio uma denúncia para mim. Eu fiquei durante o mês mandando seguir. Quando saíram do Parque do Marques, entraram na oficina para tirar os galões do óleo diesel. Então tomamos duas medidas. Mandamos embora aquele servidor, ganhamos, inclusive, que eles voltaram, depois nós recorremos e ganhamos. E eu coloquei um caminhão posto. Nós compramos um caminhão que tem bomba. Então não tem como, entrou 1.000 litros. Tem que sair 1.000. Tem que sair 1.000 registrado. Claro. Então isso tudo ajudou a fazer as coisas. Mas a questão, desculpe, Sérgio, a questão de concentração é por necessidade de conhecer. Eu tenho muita dificuldade de não saber responder as coisas. Sim. É vergonhoso, o prefeito tem que saber. O Tolentino me deu uma entrevista uma vez na Carimã e eu falei assim, doutor Tolentino, o senhor foi 2 vezes prefeito e tal, e estava já tinha sido prefeito, estava o Salazar já de prefeito. Mas eu entrevistei ele e tal, daí eu falei assim, alguma coisa no seu governo que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu fazer? E daí ele me falou na época do viaduto, do segundo viaduto da Carlos Gomes, que você fez agora. Que tinha já o viaduto Carelli, que falava. Tinha, o Carelli é antigo. E ele dizia assim para mim, eu queria ter feito o segundo viaduto. Isso foi uma coisa que me incomodou muito. Ele falou, porque aquela cidade tem que crescer para lá, porque aquilo já está estrangulada, e se não der maneira de... Olha o pensamento do velho, hein? Se não tiver... A visão dele, né? A visão dele, se não tiver como escoar ali, o trânsito, falou, vai estrangular a cidade não vai crescer para lá. Aquilo ali foi uma frustração minha. Ele falou, eu queria ter feito aquilo no meu governo. Você teve alguma coisa no teu governo que você... Não teve tempo, termina agora e não conseguiu fazer? Não, eu acho que eu vacilei nesse aspecto. Por exemplo, você lembra do centro de eventos? Que eu queria comprar o antigo Atacado Liderança? Sim. Eu fui lá ver, levei toda o G8 lá. Ali a Câmara, ali o pessoal fez uma palhaçada, né? Então, aí levei o Sebrae, todo mundo, o pessoal, é uma estrutura que hoje vale 100 milhões de reais. Nós estávamos comprando por 18. Exato. Tem até um hotel em cima, excelente, rapaz, geograficamente na BR, perto do aeroporto, perto do lago, nós íamos fazer um acesso pelo lago. E aí, Sérgio, a Câmara vacilou. Eu tinha que pedir aprovação para fazer o financiamento e para pagar. E eu acho, mas o erro foi meu, eu devia ter insistido. Tudo bem, mas eu devia ter mobilizado, ter feito. E eu tive 2 erros. Mas você foi tempestivo naquilo lá. Porque você ficou brabo e retirou o projeto. Isso que eu estou dizendo. Eu errei ao desistir, apesar que eu enfrentei dificuldade, e errei daí que eu fiquei bravo. Não projetei, dava tempo de eu ter construído talvez um. Só que hoje custa 130 milhões de reais. Então, aí, como disse o Tolentino, eu estou saindo da prefeitura com essa frustração. Porque Cascavel, Sérgio, nós temos aqui um turismo de negócio. Sim, a nossa cidade muito forte. O nosso centro de eventos, aqui em frente, ele, não gosto de falar mal das estruturas, mas ele é antigo demais. Não tem nada. Fiz um evento ali à tarde. Barracão. Sérgio, fiz um evento ali à tarde. A Secretaria de Desenvolvimento fez um evento à tarde. Eu morri de vergonha. Calor, não tem ar-condicionado. Bom, então assim... Não podemos... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Até porque, em memória, era meu amigo, gostava muito dele como pessoa, dele e da esposa, os 2 que faleceram. A gente tem que reconhecer que o Salazar pegar aquele centro que era do IBC, do Instituto Brasileiro do Café, aquele local, para transformar num centro de eventos que nós não tínhamos, foi na época muito importante. Excelente, até muito hoje. Importante. Serve até hoje. Agora, que está arcaico, ultrapassado e ridículo...
Olha, quando o Salazar fez essa transformação, foi um grande centro de evento para Cascavel. Mas quantos anos? Exatamente. Então, assim, como ele fez os terminais de ônibus. Lembra os terminais? Claro. Mas depois ficou velho, ficou ruim, ficou pequeno. Sim. Então, assim, cada prefeito na sua... Então, nós temos que ter um centro de evento à altura da cidade. Nós já temos aeroporto, o trevo está pronto. Mas já tem a área agora, não tem? Está lá, já destinamos, que eu queria fazer. Ali na Barão do Rio Branco, né? Isso. Uma área lá que é muito grande. Porque você imagina, um centro de evento tem que ter um estacionamento enorme. Né? E uma área, pelo menos, de 40 mil metros quadrados. E nós não temos daqui no Oeste. Vamos deixar bem claro que não temos no Oeste. Sabe por quê? Porque eu sou ex-vereador de Toledo. E Toledo eu considero como a minha terra, apesar de eu ser gaúcho, mas eu estou há 40 anos aqui e vim para cá pelas mãos de Toledo. Você foi vereador em Toledo? Fui vereador em Toledo, fui suplente de deputado estadual por Toledo. Entendeu? Então, na verdade, eu tenho muito carinho pela cidade de Toledo. Mas eu reconheço que o centro de evento de Toledo também é uma vergonha. É um barracão. É o Esperafico? Como é que é? É o Ismael Esperafico. É um barracão e não tem ar-condicionado, entendeu? Só tem aqueles ventiladores para tirar o ar quente lá de dentro e tal. Eu costumo ir lá quando tem congresso das Testemunhas de Jeová, porque minha família toda, minhas filhas todas são Testemunhas de Jeová. Eu vou às vezes nos congressos deles lá. É um calor insuportável, Deus o livre e tal, isso aquilo. Então nós não temos em Toledo, nós não temos em Cascavel. E Foz do Iguaçu, apesar de Foz do Iguaçu ser Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, também não tem. Também não tem. Aqui perto do aeroporto tá... Exatamente. Então você vê o seguinte, nós tendo aqui um centro de eventos de excelência, nós vamos carregar para cá mais eventos do que já temos. É verdade. Então, por isso que eu estou falando, a gente comete erros. Eu acho que deu um time ali, eu fiquei meio chateado com aquele negócio, criei muita expectativa, porque aquilo estava pronto, era só a gente adaptar. Mas Cascavel tem que ter nos próximos 4 anos aí, eu acho que o Renato vai fazer esse centro de evento. É um investimento alto, Sérgio, em torno de 120, 130 milhões. Né? Mas é possível. Mas claro, parceria com o governo do federal, o governo do estado, Itaipu. E o mercado municipal. Esse está questionado, vai ser aqui. Aqui tem cara de mercado municipal. Aqui eu tinha, inclusive, exatamente por isso. Eu falei, olha, vamos comprar que a gente vai depois fazer o mercado municipal aqui. Como ainda não tem, nós estamos fazendo a praça de alimentação, vai ser o mini mercado municipal. E depois, na transição, quando sair daqui, você vai ver o baita mercado que vai ser isso aqui. Isso aqui é a cara do mercado municipal, não é? Sim, eu acabei de falar. Porque, na verdade, você quando fala em mercado municipal, por exemplo, eu sou apaixonado por Porto Alegre. É lindo, eu conheço. O mercado municipal em Porto Alegre, eu amo ir lá. O mercado municipal em São Paulo, eu amo ir ao mercado municipal. Eu diria que assim, o meu carinho pelo local em São Paulo se equipara o que as mulheres gostam de ir em shopping. Eu gosto de ir no mercado municipal. Ali que eu vou comer uma linguiça, ali eu vou comer um queijo, entendeu? Vou tomar um vinho. E eu acho que nós já carece Cascavel de... Eu acho que já estamos num estágio que precisa ter, né? Você veja agora, com essa área aqui do território verde, com a consolidação do shopping, tudo isso aqui vai ser uma área. O nosso zoológico, você precisa ver, 10, 12 mil pessoas no final de semana. Então, vai ficar muito bom aqui. Isso aqui já está, inclusive tem que ser leal, tem uma emenda do Nelsinho Padovani. Certo. E nós já contratamos o Sebrae, o projeto está pronto e vai entrar em licitação. Você sabe, parece que eu tinha um medo muito grande com relação ao shopping Catuaí. Eu tinha um medo porque como eu trabalho na Gazeta do Paraná há 30 anos, então é meu caminho. Eu venho de casa por ali. E eu dizia assim, meu Deus do céu, quando esse shopping inaugurar, esse trânsito aqui vai se tornar insuportável por aqui. Inauguramos o Catuaí, já passou por lá não sei quantas mil pessoas pelo Catuaí e não estamos tendo problema de escoamento do trânsito. Não. E isso que ainda eu estou com um problema na Jacarezinho. Sim, está terminando. Né? A empresa que ganhou... Deu uma pancada no meu carro no baixo dias ali. Horrível, cheio de buraco. A empresa que ganhou, a empresa de São Paulo, era para ter terminado dia 11. Dia 10, que a inauguração é dia 11. Não terminaram, daí deu aquele momento de chuva, não sei o quê. Os caras entraram em férias coletivas e não terminaram a obra. O cara que ganhou a licitação, Sérgio, é difícil esse negócio de licitação, viu, rapaz? Não é nem o tema aqui, mas nós fizemos uma licitação, o cara veio, trouxe o acervo, acho que deu 8 empresas, ele ganhou. Preço lá embaixo, beleza, ganhou. Só que o cara não tem máquina. Ele tem que alugar a máquina daqui. Imagina, ele é de São Paulo. A licitação mas aí é o seguinte, tem uma coisa, Paranhos, aí tem uma coisa que as pessoas dizem que eu sou louco. Os caras falam, quando eu falo desse assunto, os caras falam, sério, utopia do Sérgio Ricardo e tal, que eu falo, cara, a lei é burra.
A lei é burra. Porque a lei que obriga, por exemplo, você a fazer uma concorrência, certo? Ela não prevê a qualidade, ela prevê o preço. Então é o seguinte, o cara vem e mete o preço lá embaixo, um produto de má qualidade, entendeu? Às vezes o cara não tem estrutura para entregar. E tem um outro problema que eu sempre digo, cara, devia ser regionalizado isso. Então é o seguinte, na área de atuação do município de Cascavel, as empresas que vão participar da concorrência, elas têm que estar num raio de 150 quilômetros da cidade, 200 quilômetros da cidade. Porque é o seguinte, quando você abre uma concorrência para o país inteiro, vem o caboclo lá do Nordeste. Claro que ele não tem o DNA nosso aqui, não tem a nossa cultura, entendeu? Vai ter dificuldade para regimentar a gente. Eu acho que a lei é burra nisso. A 866, que é uma lei que é muito antiga, agora mudou para 11.632, acho que é a lei. Essa é pior ainda, ela obriga você a fazer. Eu fiz aqui um negócio chamado compra legal, compra local, mas é até 80 mil. Sim. Até 80 mil... Mas podia ser maior. Podia ser maior. Mas, mas o meu limite também é no Tribunal de Contas. Não, mas você... A lei federal é horrível. Não, eu estou dizendo que a lei poderia prever maior, assim como é possível fazer até 80 mil, poderia ser até 8 milhões. Você veja porque se você falar em prefeitura, uma obra de 8 milhões... Não é nada. É uma obra... Duas automotrizes ali do Nelson Padovan dá 8 milhões, cara. Nós estamos patinando até hoje com aquela avenida do Lago Azul, cara. A empresa ganhou, tal de CS. Sim. Não fez a obra. Nós fizemos aditivo, deu prazo, recebeu preço. Mas até hoje não fizemos. E aquela obra que essa que ganhou lá é a mesma que ganhou da Jacarezinho agora. E essa obra ali atrás da Portal, que o Edgar teve problemas com ela e tal, isso aquilo, porque a empresa era lá de São Miguel do Iguaçu, o cara começou, parou e tal, isso aquilo. Quando um cara ganha, por exemplo, a onça. Do aeroporto. A onça, do aeroporto. Eu lembro que o Luiz Frari, eu tenho que fazer justiça ao Luiz Frari, apesar de ele ter me sacaneado na campanha de 2020. Acertou comigo que ia me apoiar e apoiou o Melo, mas está tudo bem. A gente compreende essas coisas. Perdoa, nós estávamos falando agora há pouco. A gente perdoa, não é em época de final de ano e tal. Mas o Frari me disse o dia que ela apresentou a proposta, falou, vai ter problema essa obra. Eles não vão fazer. Porque eles deram um desconto assim fora do comum. O administrador, e o Frari administrador, vender banco e tal, ele olha e fala, isso aqui não vai conseguir fazer, não vai conseguir fazer. Você sabe o que custou para o município aquela bagunça lá do aeroporto. É verdade. Mas ainda bem que você também teve ali visão. Aí nós mudamos tudo. Mudamos até o projeto. Porque era um aeroportozinho de interior melhorado. Pequeno. Não dava. Para Cascavel tem que ser um aeroporto daquele nível ali. Você sabe que esse nosso aeroporto está entre os grandes aeroportos, inclusive, de certas capitais do Brasil, lá para o norte, lá para cima, entendeu? Do Nordeste ele ganha de quase todas. De quase todas, entendeu? Das capitais, inclusive. Isso foi um ponto positivo no teu governo, né? Você conseguiu trazer as empresas aéreas, entendeu? A decisão que nós tomamos, Sérgio, é um negócio interessante, você falou aí. Em 2016, nós tínhamos 8 candidatos a prefeito. 2016, 8. Em 2020 também 8. Nenhum de nós tínhamos proposta de fazer o aeroporto, porque era um tema ruim, lembra? Esse negócio do aeroporto vem desde lá do LER, 98. Não dá voto. Segundo a linguajar do pessoal, não dá voto. Não dá voto, e o seguinte, a cidade tinha perdido a credibilidade de falar em aeroporto. Sim. Era que nem o Trevo Cataratas. Exatamente. E aí, eu também não estava na minha proposta do plano de governo, não. Passou a eleição, ganhei e tal. Procurei a SIC, falei, vamos mexer no aeroporto? Não está no meu plano de governo, mas se vocês entrarem junto, nós vamos para cima. Aí, não, mas será? Tal, vamos. E a SIC ajudou. Ajudou no sentido seguinte. Eu falei, porque não é fácil. Se nós dermos uma notícia que vamos fazer o aeroporto, vai ter um monte de questionamento. Mentira, isso não vai sair, nunca saiu. E aí nós levamos sorte e conseguimos avançar com isso. E eu preciso fazer justiça aqui. O Giacobo ajudou muito nisso. Ele trouxe verba. Não só, além do dinheiro, Sérgio, além do dinheiro que ele arrumou, ele ajudou a desenrolar o negócio, porque tinha um convênio entre prefeitura e Curitiba, e Estado. Sim. Teve que fazer um negócio que eu nem sabia, eu vou confessar para você, nem sabia o que era isso, uma palavra, subrogação. Nós tivemos que fazer um negócio chamado subrogação, que era tirar aquele convênio e fazer um novo convênio entre a ANAC, a Infraero e a Prefeitura de Cascavel. Aí deu tudo uma certo. Engenharia para poder dar certo. Viu? E o detalhe, né? Assim como o Edgar enfrentou com o teatro, você enfrentou com o aeroporto. As pessoas, de forma
ignorante, porque me perdoe eu dizer isso, mas as pessoas que dizem isso, elas ignoram totalmente a importância, por exemplo, da cultura na economia da cidade. Como ignoram a importância do aeroporto na economia da cidade. Então o cara fala assim, esse Paranhos vai fazer um aeroporto, isso é para rico, só rico consegue andar de avião e tal, que é uma grande besteira, porque a locomotiva dos negócios passa pelo aeroporto. E não é dinheiro da saúde ali, né, Sérgio? O dinheiro, as pessoas têm que entender que existe um negócio chamado orçamento. Tem carimbo, né? Orçamento da saúde, orçamento da educação. 25% de tudo que arrecada é educação. Sim. A saúde é 15%, nós estamos investindo 32%. 32%. Então, o dinheiro para aquilo ali. Esses dois temas eu não me arrependo de ter tido coragem. Foi o autódromo e o aeroporto, que tem essa carimbo aí que você falou que tem. É de rico. Só que gente que nunca entrou no aeroporto, nunca vão usar o aeroporto, estão sendo impactados positivamente por causa do aeroporto. Claro. Não, mas viu, eu vou te dar um exemplo para você. Um cidadão veio a Toledo, quando o Schiavinato era prefeito. Eu já contei isso aqui no podcast, mas vou contar para você agora aqui. O cara veio aí, acho que da Alemanha, uma coisa assim, então. E ele ia descer em Cascavel, aeroporto antigo aí e tal, e tá fechado o aeroporto, e não tinha condição de descer aqui e tal. Aí ia para Foz e a empresa alternou Curitiba. E ele veio de Leito, de Curitiba para Toledo. Ele disse, através do intérprete dele, para o Schiavinato, que fazia 35 anos que ele não entrava num ônibus. Você acha que esse cara, esse cara levou daqui que imagem do nosso oeste do Paraná? Não veio o investimento da empresa, não veio para cá e tal. Então é isso que as pessoas às vezes não entendem. E poderia gerar 500, 600 mil empregos. É verdade. Entendeu? Mas o cara é uma alta cidade. A rapidez, porque veja bem, parece, o cara não tem condições de, por exemplo, um grande empresário não tem condição de pegar uma estrada daqui a Curitiba e tal. Isso é para passear. Além do desconforto, não tem tempo. O empresário, o custo dele por hora é muito caro, né? Só que daí, Sérgio, o que nós fizemos? No mesmo dia que eu lancei o aeroporto, nós lançamos um programa chamado Avançar Mais, que foram os abrigos de ônibus, os terminais que nós fizemos, agora temos ônibus elétricos, porque assim, 3% da população de Cascavel usa o aeroporto, 3%. A cada 100 pessoas, apenas 3 que usam. E quem usa o ônibus são 70 mil embarques todos os dias. Então, são coisas diferentes, né? Diferente. Então, mas aí é que eu falo, né? A cidade ela tem que ser no horizontal. Sim. Então você faz aqui esse investimento e você viabiliza ali o abrigo de ônibus, o terminal de ônibus, o ônibus elétrico, essas coisas. Aí que está o problema. O prefeito, ele tem que olhar a cidade para o cara que precisa de uma cesta básica lá na ação social e tem que olhar para a cidade o empresário que vai gerar 4, 5, 6 mil empregos, o grande empresário. E como é que você dá a cesta básica se não for o recurso que o empresário deposita? Sérgio, nós temos 32 mil crianças nas escolas. Certo. A gente fala assim, nenhuma paga nada. Mas alguém paga a conta. Claro. Nós atendemos 186 mil pessoas em novembro na saúde. Ninguém paga nada. Alguém paga as contas. Não, ninguém paga. Isso é a maior bobagem que a pessoa fala. Porque a pessoa diz assim, eu fui na saúde e a saúde é de graça. Não é de graça. Alguém está pagando. E tá certo isso, Sérgio. Claro. Mas é que a pessoa não pode dizer é de graça, porque é o seguinte, o médico custa dinheiro, a enfermeira custa dinheiro, a instalação custa dinheiro, o ar-condicionado custa dinheiro, o remédio custa dinheiro, o gás para fazer o curativo. A prefeitura não tem um produto que ela vende. Ela vive de imposto. De arrecadação. O governo, todos os governos, municipal, estadual, arrecadação, alguém tem que sair lá e depositar o dinheiro, meu irmão. E outra ignorância que eu ouço todos os dias, eu não estou preocupado porque eu não pago imposto. Meu querido, você pode não pagar imposto de renda, ok? Imposto de renda, porque você ganha lá X por mês e dá tanto por ano, e isso aí está isento de imposto de renda, beleza. Mas você comprou um celular, está pagando, comprou uma caneca, está pagando, comprou um óculos, está pagando. Água, leite, tudo está pagando imposto. Entendeu? Então não tem essa conversa que o pobre às vezes fala, não, eu não pago imposto. Como não paga imposto? Paga imposto sim, senhor. Claro que entendeu? Paranhos, você acha que a máquina está inchada em Cascavel? Ou daria para fazer um PDV, por exemplo, um plano de emissão voluntária? Ou tu acha que não? Não, pelo contrário. Nós fizemos 25 escolas novas, Sérgio. 25. Fizemos 20 unidades de saúde nova. Por exemplo, vamos inaugurar agora ali o Santa Felicidade, que tem o CRAS, o Centro de Convivência, vai precisar de mais funcionários. E outra, esse ano,
esse ano, nós não poderíamos aumentar o número de servidor porque é ano eleitoral. Nós só podíamos fazer reposição. Certo. Então criou uma represa. O Renato, por exemplo, vai ter que contratar mais gente. Vai ter que concurso. Vai ter que aumentar. E precisa, Sérgio. É muito serviço. É muita coisa. Sabe? Viu? E fazer com... O PDV, você falou? Desculpa. PDV para... Tem um perigo, Sérgio. O PDV, você pode perder bons profissionais. Isso é um risco. É um risco. Para isso, me diga uma coisa. Será que em Cascavel já não cabe subprefeituras dentro da cidade, como, por exemplo, o estado de São Paulo tem umas 3 subprefeituras aqui, por exemplo, se você mapear a cidade, isso, aquilo, porque este cara, mas o certo está querendo criar mais cargo público. Não. Estou querendo dinamizar a máquina, porque esse cara, ele vai estar lá te representando lá, digamos, na região norte, o outro na região oeste. Você acha que não cabe ainda isso? Sérgio, olha, por isso que eu te falei antes aqui do território cidadão. Eu falei do território cidadão? Não, você falou do território verde. Não, território cidadão. Esse não falou. Nós criamos 12 territórios cidadão. Cada território desse tem entre 22 a 26 mil pessoas, dependendo do grau de complexidade. É uma subprefeitura. Então, assim, nós criamos isso dia 2 de fevereiro de 17. Nós temos 12. Esses territórios, nós sabemos hoje o que tem e o que não tem. Essas obras todas que nós fizemos nascem lá, porque dia 2 de fevereiro eu entro com o Exército na Cascavel Velho e a gente lança um negócio chamado Nova Cascavel. E ficamos durante 6 meses nesses territórios. Esse território, como é que ele funciona? Ele tem o Conselho Territorial, que é formado pelo dono da farmácia, a diretora da escola. Então, lá tem 15 pessoas que fazem o Conselho Territorial. Se ele funcionar, não é necessário, mas é preciso ter isso geograficamente. É muito difícil você administrar uma cidade desse tamanho se você não segregar ela, juntando bairros e sabendo o que tem e o que não tem. Porque o problema lá na Santa Felicidade não é o mesmo problema do Santa Cruz. Perfeito. O que tem a ver? Qual que é o impacto, Sérgio? Muito boa essa sua definição. Qual que é o impacto da Avenida Gralha Azul na vida de quem mora no Floresta? Nenhuma. Entendeu? Eu fiz a Gralha Azul. Não, mas tem que fazer a Papagaios. Eu fiz a Chavantes no Santa Cruz. Sim. Mas e a Itália? Sim, e a Guaíra lá no parque lá no Então, Sérgio... Tropical? Se tirar o território que tem esse papel, porque tem um secretário. O secretário dos territórios. Foi o Walter Parcianello, foi o Alcione, foi o Cocão, hoje está o Marcelo. Essa pessoa tem que ter eficiência. O Ailton não passou por lá? O Ailton não, o Ailton Meio Ambiente. Tá. Esse território tem que funcionar assim. E tem que estar presente. Uma vez por mês, pelo menos, tem que estar nesses territórios. Com os secretários. Leva lá os secretários, faz a reunião, bota a população, discute os temas e fala o seguinte, gente, vamos lá. Tudo que vocês querem não dá. Então prioriza aqui. As 5 principais ações que vocês querem. Nós vamos fazer. Agora, uma escola não faz no mês. Agora, pintar o meio-fio, trocar a lâmpada que está queimada, isso faz na hora, meu irmão. Então... E cada cidadão lá, que, por exemplo, faz parte desse conselho, é bom essa explicação que você está dando para as pessoas entender, é o seguinte, o cara que mora lá e conhece os problemas de lá, cara. Conhece os problemas e outro, ele vai tomar decisão junto com nós. Certo. Por que o Paranhos vai lá? Eu quero fazer um parquinho. Não, mas nós não queremos um parquinho, Paranhos, nós queremos uma farmácia básica primeiro. Eles sabem a prioridade. Aí ele que fala pro filho dele lá, olha, nós pedimos pro prefeito fazer a farmácia. É porque nem tudo é possível. Então tu tem que administrar com aquilo que é meta, mas aquilo que é possível também. Exatamente. Vamos mudar um pouquinho agora, sair da administração para isso, e vamos falar um pouquinho de política. Eu estou controlando o tempo aqui porque você tem inauguração, isso não para, cara. Então ainda temos mais 7 minutos aí, vamos aproveitar esses 7 minutos para falar um pouquinho de política. Eu observei que a Fabiana Tolentino, no discurso dela, falou assim, que Deus abençoe vocês na nova jornada que começa dia 2 de janeiro. Eu comentei isso hoje com o Marcos. Eu falei, a Fabiana está sabendo de algo que nós não sabemos, porque ela disse a Fabíola que ela desejava, a Fabíola e ao Paranhos, sucesso na empreitada que começava no dia 2 de janeiro. Você conversou com o Ratinho já a respeito do governo do estado? Já. Eu tive com ele 2 vezes depois da nossa eleição aqui. Sim, depois da eleição. Nas 2 oportunidades ele falou, olha, precisamos conversar sobre o seu futuro, a sua vinda para cá. Só que em nenhum momento ele me disse onde, ou me perguntou onde que eu queria. E por uma questão de ética, Sérgio, eu segurei, falei, não, a hora que o senhor quiser conversar então. Agora, na última reunião que eu tive com ele, eu fui com ele para São Paulo,
ele deu uma data, ele falou assim, ó, lá pelo dia 20 de janeiro, vamos dar uma conversada pra gente, eu vou fazer algumas mudanças. Então, acho que ele está prevendo aí uma mudança a partir de fevereiro, certo? Ele tem que fazer uma azeitada, não é ajeitada, viu, pessoal? É azeitada de azeite na máquina, porque ele vem os últimos 2 anos de governo dele, entendeu? E dependendo, Sérgio, desculpe te interromper, e dependendo para ele 1 ano, né? Porque abril do 2026 ele tem que sair. Aliás, bem lembrado por você. Eu estive lá com o futuro governador esses dias e daí, conversando com ele, tal, isso aquilo, caiu a minha ficha. Eu falei dele para o Marcos agora há pouquinho na sala do Marcos, caiu a minha ficha. Porque quando eu cheguei ali e tal, isso aqui, começamos a conversar, daí eu chamei ele de futuro governador e tal, né? Esse é o único futuro governador garantido. Sim. Que é o Darcy Piana. É o único futuro governador garantido. Porque o cara falou o seguinte, o Paranhos é futuro governador, o Alexandre Cura é futuro governador. Não sei, não foram para as urnas ainda. Agora, o Darcy Piana vai ficar 9 meses no comando do governo para que o Ratinho saia para buscar algum cargo. E eu conversei com o seu Darcy, e o seu Darcy... não é de tipo se deixar levar pelo embalo de ser candidato à reeleição, coisa parecida. Mas ele está preocupado em fazer um bom governo nos 9 meses. Aí caiu a minha ficha de que, na verdade, o Ratinho só tem 2025. Só. Porque em abril de 2026 ele tem que estar fora. Você passou o carnaval aqui, começa no seu ano, não sei o que, daí tem 1 ano certinho, porque ele vai sair em março. Exatamente. E daí, com relação a esse movimento que está tendo em nossa região aqui para você ser secretário de Agricultura, como é que você vê, com que olhos você vê uma Secretaria de Agricultura? Ô Sérgio, qualquer espaço no governo é importante. Agora, talvez as pessoas, mas não tem nada a ver com o Paranhos ser secretário de Agricultura, né? Eu administrei uma cidade e está envolvido a agricultura nisso. Aliás, fizemos muitas estradas rurais. A agricultura não é só isso, mas é um bom componente. Mas veja, a agricultura é a essência do Paraná. Exato. O arranjo produtivo do Paraná. Não tem ninguém no Brasil, parte do mundo, que olhe para o Paraná e o que eles olham? Comida. Agronegócio. Agronegócio. Então, a nossa essência é isso. Claro, uma Secretaria da Agricultura, eu estaria com uma grande ferramenta na mão, porque é aquilo que o mundo enxerga o Paraná. Aliás, eu tenho falado o seguinte, o Ratinho fala, o Paraná é o supermercado do mundo. Eu falo, e o Oeste é a gôndola da comida. Sim. Agora, viu, Paranhos, essa questão aí, o Paranhos não é agricultor, por exemplo, não é agricultor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu penso que depois que o José Serra foi ministro da Saúde, e bom ministro da Saúde, e se tinha na cabeça das pessoas que para ser ministro da Saúde tinha que ser médico, o José Serra nunca foi médico na vida, entendeu? Ele era administrador formado em administração, foi um baita de um ministro da Saúde, certo? Então, na verdade, eu acho que essa questão de, mas o Paranhos, qual é a ligação do Paranhos com a agricultura? Pera um pouquinho. O Paranhos vem da região mais agrícola do estado, é isso aí, que é o oeste do Paraná. Ninguém tem mais sensibilidade para conversar com o agricultor, para entender a necessidade do agricultor, do que o Paranhos, nesse sentido de ser uma liderança do oeste do Paraná. Então, eu vejo que a questão da Secretaria de Agricultura, ela seria uma ferramenta espetacular, meu ponto de vista. E vai, evidentemente, no desempenho. Qualquer espaço é importante, mas eu estou dizendo que esse espaço, ele por si só já é muito grande. Sim. A agricultura é a nossa essência, meu irmão. Né? Exato. É o que a gente faz. Você imagina, olha o impacto que tem o show rural. Olha o que é essa produção nossa. Nós nos tornamos o 2º maior PIB do Paraná, só perdemos para Curitiba, região metropolitana, por causa do agro. Então, respondendo a sua pergunta... E eu vou mandar uma mensagem para o governador, tenho essa liberdade, porque eu levava o governador pela mão, quando ele era molequinho, eu trabalhava com o pai dele, o Ratão, era repórter do Cadeia em Curitiba, e eu era repórter do Cadeia em Cascavel, no oeste do Paraná. Na Carimã. Então, eu levava o Ratinho pela mão, para ir na frente lá do Canal 6, atravessar a rua e comprar bala, porque ele estava enchendo o saco nosso lá na reunião, não parava de pentelhar lá, que o pai dele levava ele junto. Então eu tenho uma boa relação com o governador, muito boa. E eu vou, inclusive, sugerir para o governador, com sinceridade, vou sugerir para ele o seguinte, governador, se o senhor está pensando em colocar o Paranhos na agricultura, aproveite o show rural para não ser o secretário da agricultura, porque daí seria, entendeu, um coroamento muito grande para o setor da agricultura. Politicamente, o que você pensa de 2026? Sérgio, a minha vontade é estar dentro dessa discussão das eleições majoritárias em 26. E eu explico. Primeiro que eu explico o seguinte, eu sei o meu tamanho, a minha musculatura, nós somos do interior, o jogo é um pouco mais difícil, né?
Mas o importante, Sérgio, é que qualquer um de nós aqui do Oeste não vai no singular. Nós estaremos trabalhando pela região, com a força da região. Hoje um Irineu Dalaro, um Dilvo Grode, esse pessoal da produção, eles estão nesse projeto, que é um projeto para a gente ter um espaço importante no estado do Paraná. Sim, então, claro. A minha visão é essa. Eu gostaria muito, evidentemente, de ser candidato ao governo do estado. Mas preciso registrar aqui. Eu estarei no grupo do Ratinho. Quem que define? É ele. Aqui não foi eu que tomei a decisão. Exato, mas é. Eu preciso respeitar ele. Ele vai falar para nós o seguinte: você vai estar na seleção, mas você vai estar ali no banco, não tem problema. Sim. Você vai jogar aqui, vai jogar ali. Mas temos 5 cargos para disputar, né? Bons, né? Bons cargos, né? Não, que seriam os cargos de cabeça, né? Que é governador, vice-governador, 2 vagas para o Senado e uma Assembleia Legislativa pensando na presidência da Assembleia. Sim, que também é importante. Também seria uma hipótese, até porque para fazer campanha não precisaria nem sair de Cascavel para se eleger. Eu vou trabalhar muito para ficar nessa parte do executivo. Certo. Se for possível. A tua experiência, agora, respeitando tudo. Mas o teu credenciamento te dá essa condição porque você passou agora pelo Executivo e passou bem aprovado pelo Executivo. Paranhos, eu quero dizer a você que ao longo desses 8 anos aí de governo, é claro que você não acertou 100%, ninguém acerta 100%, claro. Entendeu? Só Jesus, porque era Jesus que era perfeito, que conseguiu fazer tudo certo, mas a voz do povo, eu tenho dito isso, inclusive nos grupos políticos aí quando tem discussão, eu falo, cara, a voz do povo é a voz de Deus, o cara tem 90% de aprovação, será que 90% da população está errada e 10% é que está certa? Não tem como ser, entendeu? Então eu acho que você politicamente é um cara realizado, chega ao final do teu governo com um índice de aprovação enorme, entendeu? Com uma participação na cidade que eu acho que não tenho certeza, que passado anos e anos, assim como o seu Jaci é lembrado mesmo hoje, sim, já falecidos, cara, a rodoviária foi o Jaci, o estádio foi o Jaci, o centro de esportes lá, o Ciro Nardi foi o Jaci, sabe, essas coisas ficaram na cabeça das pessoas. Você sabe perfeitamente que pro lado que você olha tem obra e tem realizações. Penso eu que desejar para você mais sucesso seria redundante. Dizer para você que você tenha saúde, é o que eu te desejo, saúde, porque a saúde é a principal de todas elas, entendeu? E que você continue nessa caminhada aí. Eu acho que o S faz por merecer estar na mesa das negociações do Estado do Paraná. Que bom, Sérgio. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Sucesso para você também. Sabe, um ano difícil para todos nós. Muito difícil. Mas que Deus abençoe a sua vida, que você seja Mas depois feliz. Da pandemia, vamos combinar, né? Que depois de ter passado a pandemia, qualquer dificuldadezinha a gente dá risada, não é verdade? Porque você pegou a pandemia de cheio no teu governo, né? 2 anos. Dormiu na prefeitura quantos dias? 72 dias. Imagina. Hoje achei os colchões lá, fui limpar minhas coisas, achei os colchões, não, os acolchoados, estava dentro de um balcão lá que eu abri e falei, meu Deus, está até hoje aqui os acolchoados. E eu estava esquecendo de te agradecer, veja, tanta coisa, eu sei que você está atrasado já para a inauguração, mas e ela no São João, né? Lá no São João. Terra aqui do Aguinaldo Carvalho lá. Isso, Aguinaldinho. O Aguinaldinho. A minha filha mandou te agradecer, ela falou, pai, nunca esqueça de agradecer ao Paranhos aquilo que ele fez quando ele recolheu os moradores de rua no inverno com as casinhas dos cachorrinhos. Então eu estou, em nome da minha filha, te agradecendo. Obrigado, Paranhos. Deus abençoe. Que Deus abençoe você, a Fabiola, seus filhos, e que a caminhada sua sempre seja coroada de êxito, mas acima de tudo com Deus à frente, que é o mais importante. A você, telespectador, meu caro internauta, obrigado pela sua companhia. Não vamos nos encontrar mais este ano de 2024, mas pode ter certeza que em 2025 vamos estar aqui todas as semanas trazendo a informação para vocês. Fiquem todos com Deus e até de repente.